Boa noite, galera! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de Cabala, a Cabala do Luxo. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, nossos seguidores, mundo afora. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Cabala. E hoje, sem exageros, pessoal, é uma Cabala muito especial. Eu estou muito animado para dar essa aula, porque apesar dela se chamar a Cabala do Luxo, eu acho que ela é a Cabala da própria vida, conforme vocês verão, porque viver é um luxo. Viver não é uma necessidade, viver é um luxo, e é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Eu quero que vocês entendam e que eu entenda. E vocês sabem que cada aula, quando eu estou falando com vocês, eu estou falando comigo mesmo, minha alma divina, conversando com a minha alma animal. Então eu gostaria de dar boas-vindas a todos os nossos queridos alunos do Facebook, nossos queridíssimos alunos do YouTube e nossos queridíssimos alunos do Instagram. E hoje nós vamos falar sobre a importância do luxo. Apesar que muitos criticam o luxo, existem muitas religiões que acham que o luxo é luxúria, que é algo desnecessário, que é algo supérfluo, que é algo fútil às vezes. E hoje eu quero ver com vocês, com uma visão do judaísmo. Pessoal, hoje nosso Lechaim será com água, porque a água é um luxo. E para vocês verem que o Rabino Dudu também toma água. Uma vez faltou Lechaim no Farbrengen e o Rebbe fez Lechaim com água. E vamos ao que interessa, pessoal. Foco no foco. Nada é por acaso. Eu tinha já pensado em fazer hoje a Cabala do Luxo. E hoje acabou falecendo um dos ícones do luxo. Um dos nomes mais importantes, se não o mais importante da moda dos últimos tempos. Karl Lagerfeld. Ele foi o principal criador das peças da Chanel e da Fendi. Ele realmente foi considerado um gênio na arte da moda, apesar de muito polêmico em várias de suas frases. Não vou entrar agora na personalidade dele, muito politicamente incorreta, mas no que se trata de luxo, no que se trata de moda, como ele disse certa vez, para mim, o design, o estilo, é como o ar. Você não pede permissão para respirar. Eu também não peço permissão para criar. E eu gostei muito dessa frase dele, porque tem muito a ver com a aula de hoje. Eu acho que o verdadeiro luxo é nós conseguirmos ser nós mesmos. Não existe uma elegância maior do que essa. Uma pessoa chique, uma pessoa elegante, uma pessoa luxuosa, não é aquele que chega na festa e fica a festa inteira se preocupando: ai, será que eu estou bonito? Será que minha barba está boa? Será que meu cabelo está bom? Esse é um schlepper. Sabe o que é um schlepper, pessoal? Schlepper em português é um brega. É um brega. Ele se acha chique, mas ele é brega. Uma pessoa chique, ela é simples, ela é elegante, ela é discreta, não apenas na sua maneira de se vestir, mas na sua maneira de se portar, na sua maneira de conversar e principalmente, como veremos hoje no final da aula, na maneira de olhar. O olhar é o maior luxo que uma pessoa pode ter. Mas, como eu não vou dar spoiler para vocês, eu vou começar hoje com algumas perguntas muito importantes para iniciar a aula de hoje. Vocês sabem que hoje foi uma data muito importante no calendário judaico. Ela se chama Purim Katan. Purim Katan significa um mini Purim. Isso próprio é uma coisa muito estranha. Nós não encontramos no judaísmo nenhuma festa que tenha uma prévia. Só em Purim. Em casos como o nosso ano, que tem 2 meses de Adar,
O Purim é comemorado no segundo mês de Adar, no Adar 2, no Adar Beit. E no Adar Aleph, no primeiro mês de Adar, nós fazemos uma prévia, um pré-carnaval, vamos falar assim, na linguagem brasileira. Uma prévia do Purim. Os sábios da lei judaica discutiram se nesse Purim Katan, nesse mini Purim, também é uma mitzvah, uma obrigação, um costume judaico, ficar alegre, beber, cantar, dançar. E tem uma frase célebre no Shulchan Aruch, no Código de Leis Judaicas, que aliás é a última lei de todo o Código de Leis Judaicas, que diz o seguinte: após toda a discussão, diz o autor do Shulchan Aruch, o Ramá, sim, devemos festejar o Purim Katan, o pequeno Purim. Sabe por quê? Ele traz a frase do rei Salomão: Tov lev mishte tamid. Um bom coração está sempre em festas. Presta bem atenção nessa frase, muita gente vai gostar disso. Um coração feliz, um bom coração, está sempre comemorando. Em outras palavras, não precisa motivo para fazer farbrenha. Não precisa de motivos para comemorar. Não precisa de motivos para festejar. Essa é a lição da data de hoje. O Purim Katan, após toda a discussão, veio o rabino e falou: claro que é para comemorar. Precisa de data festiva para se comemorar? Precisa de acontecimentos grandes para fazer um Yom Tov, para fazer uma festa? Não. Será que o próprio fato de estarmos vivos já não é o maior luxo de todos? E uma obrigação a ser comemorada todos os dias? Então esse é o primeiro ponto que eu quero questionar e indagar hoje. Por que justo a festa de Purim nós encontramos esse conceito de mini Purim, uma prévia da festa de Purim? Pergunta número 2. Justo nessa semana foi o último discurso proferido e distribuído em papel pelo meu grande mestre, o Rebbe de Lubavitch. E nesse discurso, o Rebbe explicou, prestam bem atenção agora, a diferença entre o teste da pobreza e o teste da riqueza. O teste da pobreza, pessoal, é muito difícil. Uma pessoa que passa dificuldades físicas para sobreviver, para existir. Ontem eu estava no jogo de futebol. Quem me assistiu, às vezes eu gosto de me integrar com a galera e assistir um bom jogo futebol arte. É um luxo, os meninos da vila. E de repente, passa um homem vendendo copos do Santos Futebol Clube, peixe campeão. E ele se esforçou para conseguir vender um copo que custava R$5. E eu, do meu lugar, comecei a pensar na vida desse homem. E comecei a pensar no esforço que ele deve ter feito para vir do lugar longínquo que ele mora até o estádio, não para assistir o jogo, como eu, que estava naquele luxo, no bem bom, assistindo o meu time do coração. Não. Ele estava lá de costas para o jogo, gritando a mesma frase por horas e horas e horas. O copo do jogo custa R$5. E na hora me deu uma tristeza no coração. E eu pensei, por que ele está fazendo isso? Provavelmente para sustentar a família dele. E quantas horas esse homem precisa passar para conseguir vender um copo e ganhar R$5? O teste da pobreza é muito difícil. Uma pessoa que passa dificuldades de saúde, ou dificuldades financeiras, ou dificuldades de relacionamento, ou qualquer dificuldade que praticamente inferniza a sua vida,
É muito difícil você exigir dessa pessoa que ela ame o próximo, que ela faça bondade, que ela faça caridade, que ela pense nos outros, porque ela está muito preocupada com a sua própria existência. Porém, existe também o teste da riqueza. E eu não sei se o teste da riqueza não é mais difícil do que o teste da pobreza. Qual é o teste da riqueza? Quando a pessoa tem tudo de bom, quando a pessoa tem luxo, quando a pessoa tem conforto, tanto material, como mental, como espiritual, tem acesso à educação, tem acesso ao dinheiro, tem acesso a um bom seguro de saúde, tem acesso à informação. Qual é o teste dessa pessoa? Não ser arrogante. Não usar a sua liberdade só para o seu bem-estar. Conseguir pensar no outro. E certa vez, o Rebbe de Lubavitch se encontrou com outro mestre racídico de outra linha. E começaram a discutir essa discussão que eu estou trazendo para vocês. Qual teste é maior? O teste da pobreza ou o teste da riqueza? E no final os dois chegaram na conclusão que existem problemas, existem aspectos na pobreza muito piores do que na riqueza. Mas existem aspectos na riqueza que dificultam mais a vida espiritual do que na pobreza. Sabe o que o Rebbe virou para o outro rabino e falou? E é com isso que eu quero começar a aula de hoje. O Rebbe virou para o outro e falou: já que os dois testes são difíceis, vamos escolher o teste da riqueza. Pelo menos vamos ser ricos. Olha o bom humor do Rebbe. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Já que já é para estar ferrado de qualquer forma, desculpa falar essa palavra. Já que já é para ser testado, pelo menos vamos ser testados na abundância. Isso é o pensamento judaico. Vamos ser testados com a liberdade. Vamos ser testados com a fartura. E não com a dureza. Não com a dificuldade. Não com a pobreza. E é isso que o Rebbe falou no seu último discurso. Presta bem atenção. Nas gerações anteriores do povo judeu, nós tivemos situações extremamente difíceis para a sobrevivência do nosso povo. Nosso povo passou por 2 destruições do templo sagrado. Pelos babilônios, pelos romanos. 2000 anos praticamente de perseguições, vivendo em guetos, vivendo isolados do resto da sociedade. Sabe por quê? Porque o povo judeu queria se comportar diferente, queria servir o seu Deus. Não era permitido. Passamos pela Inquisição e sobrevivemos. Passamos pelo Holocausto, maior catástrofe da humanidade. E aqui estamos. Diz o Rebbe, em todas essas situações, inclusive na história de Purim, na qual o vilão Haman queria aniquilar todo o povo judeu, assim como Hitler e Marshemoi. Homens, mulheres e crianças, ele disse. E não conseguiu. O povo judeu aqui está. O comunismo. Vocês não têm ideia de como o povo judeu sofreu no comunismo. Era proibido construir uma sinagoga. Era proibido construir uma escola. Era proibido alfabetizar o hebraico. Era proibido estudar a Torá. Todo mundo tinha que ser comunista, todo mundo tinha que ser igual. Era praticamente uma religião. Mas querem saber? O povo judeu sobreviveu. Diz o Rebbe uma coisa magnífica. Quando o judeu é espremido, assim como uma azeitona, sai o seu azeite. Por isso, historiadores ateus dizem, sabe o que é o povo judeu? É duro falar isso,
mas eu vou falar. Um povo sadomasoquista. É um povo que gosta de sofrer. Sofreu e ainda está aqui. Parece que quanto mais a gente apanhou, mais a gente quis viver. Assim foi no Egito, assim foi na Babilônia, assim foi em Jerusalém, assim foi na Pérsia, assim foi em Portugal, assim foi na Espanha, assim foi na Alemanha. E assim hoje é no Oriente Médio, entre dezenas de países árabes querendo nos aniquilar do mapa. Vem o Rebbe e fala uma pergunta muito audaciosa, muito corajosa, muito ousada. Finalmente, quando o povo judeu foi aceito como povo após o Holocausto, quando o povo judeu foi libertado de suas prisões e foi dado o direito de ser um judeu religioso, ser um judeu ortodoxo, depois de 3.000 anos, o povo judeu recebeu a permissão de cumprir o seu judaísmo com toda a liberdade. Acontece um fenômeno. Qual? Nunca, presta bem atenção, tantos judeus se afastaram do judaísmo quanto na nossa geração. Nunca perdemos tantos judeus para outras culturas, para outras ideologias, para outros rituais, para o ateísmo, quanto na nossa geração. E pergunta ao Rebbe, como isso é possível? Um povo que sofreu perseguição por praticamente 3.000 anos, quando finalmente lhe é dado o direito de ser feliz, entrega as rédeas? Muito bom, Dayan, meu querido aluno do Instagram, está falando. Quando fica fácil, perdeu a graça. E é isso que eu quero analisar hoje com vocês. Será que é assim? Será que a gente só funciona na porrada? Será que a gente só funciona na pobreza material e espiritual? Será que a gente só funciona quando é espremido? Essa é a pergunta do Rebbe. A gente vê que o teste da riqueza, o teste da abundância, o teste da liberdade é muito mais complicado, porque quando você tudo pode, você não sabe mais o que você quer. E na minha opinião, na minha humilde opinião pessoal, essa questão que eu estou levantando agora não é apenas do povo judeu, como eu costumo dizer. Muitas questões do povo judeu são um espelho das questões da humanidade. Olha o que o nosso mundo está passando por hoje. Nos séculos passados, nós passamos, e quando eu falo nós como seres humanos, passamos por todo tipo de opressão. Houveram ditaduras, houveram totalitarismos, houveram impérios. Que oprimiam o povo, que negavam educação para o povo, que fizeram as pessoas sofrerem em todos os âmbitos e aspectos. Aquela liberdade tão sonhada pelos franceses, aquela democracia tão sonhada pelos grandes filósofos e pensadores, finalmente foi atingida, finalmente foi alcançada. E o que nós vemos? Vamos falar a verdade, pessoal, vamos ser honestos, olhem para o lado, olhem para a nossa volta. Nunca houve tanta depressão, nunca houve tanta confusão, nunca houve tantos distúrbios emocionais, nunca houve tanta angústia e ansiedade como na nossa geração. Como Augusto Cury costuma dizer, eu não sou um grande leitor de autoajuda, mas faz parte, tem gente que gosta. Ele fala que hoje a gente sofre, e eu acho que isso é uma coisa óbvia,
da síndrome do pensamento acelerado, é o termo que ele usa. E é óbvio, com a era da internet, a era da informação, a era dos celulares, a era do WhatsApp, sem falar dos stories do Instagram, você precisa ser uma pessoa espontânea o tempo inteiro. Quem aguenta? Nosso pensamento fica a mil. Ninguém consegue parar de pensar. Será que nós estamos preparados para tanta riqueza? Será que nós estamos preparados para tanta fartura? Nunca houve uma era na história da humanidade com tanta fartura. Nunca na história da humanidade tão pouca gente morreu de fome, de guerra e de doença. Porque a medicina está mais avançada, porque tem mais água e comida do que sempre houve, apesar daqueles que gostam de serem os profetas do apocalipse e achar que a água do planeta está acabando. Não vou entrar nisso aqui agora. E apesar das poucas guerras que ainda existem, olham os séculos anteriores, pessoal. Olham as eras anteriores. O mundo vivia de guerra. O mundo vivia na doença e na peste. O mundo vivia na fome. O mundo só está evoluindo. E a pergunta é, será que nós estamos preparados para tamanha fartura? Para tamanha liberdade? Existe um estudo, eu estava lendo um livro, L'Chaim, com água hoje, pessoal. Hoje é natureba, Dudu orgânico. Hoje eu descobri que o maior luxo é fazer L'Chaim com água. O L'Chaim é mais barato que existe. Simplicidade. Será que estamos preparados para essa liberdade? Para a liberdade do pensamento, para a liberdade religiosa, para a liberdade material. Eu estava lendo num livro de estudos recentes que hoje, pela primeira vez na história, o mundo tem dinheiro suficiente e mais do que suficiente para tirar toda a humanidade da pobreza. Vocês têm ideia disso que eu estou falando? Se hoje em dia você pegasse o dinheiro, não estou querendo dar uma de comunista, porque eu não sou, mas se você pegasse todo o dinheiro do mundo e distribuísse ele por igual, e mesmo que não fosse por igual, entre todos os países do mundo, entre todas as pessoas, todo mundo seria rico, pessoal. Vocês estão entendendo? Todo mundo seria rico. Por que isso não acontece? Por que isso não acontece? E essa é a minha pergunta de hoje. Essa é a minha segunda pergunta. Pergunta número 3. Uma pergunta tão antiga quanto moderna. O ser humano é feliz ou triste por natureza? Os filósofos discutem isso desde a antiguidade e é uma pergunta que continua entre grandes psicólogos e psiquiatras da atualidade. Alguns pensam que o ser humano nasceu triste e ele precisa de um conjunto de ingredientes, um conjunto de atividades, um conjunto de aspectos positivos que o fazem feliz. Senão, ele entra no tédio, ele entra na monotonia e ele acaba ficando triste. Outros filósofos diziam ao contrário. Uma criança nasce feliz, um bebê nasce feliz. Os problemas e preocupações que nos entristecem. E essa aqui é a minha pergunta e última pergunta que eu quero fazer hoje. De acordo com a visão judaica, de acordo com a visão racídica, qual é a natureza humana, afinal? Triste ou feliz? Uma pergunta simples e complexa. Pessoal, prestem bem atenção no que nós vamos falar agora. A grande novidade da Kabbalah, que nada mais é do que a alma, o espírito do judaísmo, como eu já falei várias vezes para vocês,
é que o mundo não é uma necessidade. É muito importante a gente interiorizar isso. É muito importante a gente entender, compreender e principalmente sentir esse conceito que eu vou falar agora. Não basta entender, precisa sentir. O mundo não é uma necessidade, meu amigo. Você não é necessário. Você gostaria muito de ser necessário, mas você não é. Porque se você acredita em Deus, e você acredita que Deus é infinito, e você acredita que Deus é perfeito, Ele simplesmente não precisava de você. Ele não criou você porque faltava alguma coisa para Ele. Ele não criou você porque Ele precisava de alguma coisa. Ele não criou você por uma angústia, por uma ansiedade e muito menos por uma carência. Tem gente que quando escuta isso, fica triste, fala, para que eu sirvo? Eu sou inútil, eu sou desnecessário. Vem o Rebbe falar, não, você não entendeu nada. Se Deus não te criou por uma carência, se Deus não te criou por uma utilidade, Ele te criou por desejo, Ele te criou por amor. Houve uma explosão de prazer, um Big Bang espiritual, e nós somos resultado dessa explosão. Vamos entender isso, pessoal. O mundo é um luxo, não é uma necessidade. Qual é o significado de algo luxuoso? Algo supérfluo, algo que não tem necessidade. Vou dar um pequeno exemplo para vocês. Se chega alguém esfomeado no restaurante, e vocês já devem ter passado por essa situação, como todo mundo já deve ter passado, você está o dia inteiro sem comer. Posso dar um conselho do Rabino Dudu? Não vai num restaurante chique, não gasta teu dinheiro à toa. Se você está morrendo de fome, vai para casa e come um pão com queijo, que vai dar na mesma. Pronto, já valeu a aula, já te economizei um bom dinheiro na vida. Não vai no restaurante chique quando você está esfomeado. Sabe por quê? Porque quem está esfomeado, quem está passando fome, não valoriza os detalhes, não valoriza os prazeres, não por mal, mas porque ele precisa suprir uma necessidade básica. Sabe qual é o maior luxo? Quando a pessoa já é feliz, quando a pessoa já tem o que ele precisa, quando uma pessoa já se sente realizada. Agora ele pode começar a viver. Agora ele pode começar a enxergar alguma coisa além do próprio umbigo. E por essa razão a base do judaísmo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não porque o judaísmo é sadomasoquista, não porque o judaísmo quer que você pense só nos outros e não em si mesmo, não porque o judaísmo acredita na autoflagelação, não, justo pelo contrário, porque o judaísmo acredita na autorrealização, o judaísmo acredita na felicidade. E sabe quem é feliz? Quem consegue enxergar o outro. Eu estava lendo esses dias, aliás, eu estava ouvindo um vídeo do meu querido mestre e amigo Pondé, no qual ele estava dizendo algo que é óbvio, que é claro, cada vez mais. Nunca houve uma geração tão obcecada pela felicidade. Felicidade para cá, felicidade para lá, quantos passos para ser feliz, como buscar a felicidade. Engraçado, né? Justo na geração que mais fala de felicidade, mais pessoas depressivas. Será que é por acaso? E a resposta é óbvia. Eu vou dar uma outra resposta, que é a resposta da Hassidut. Se uma pessoa está procurando a felicidade, ele já assume que ele não é feliz. Se uma pessoa acha que a felicidade está fora dele, se uma pessoa acha que ele precisa encontrar a felicidade, é óbvio que ele nunca vai encontrar a felicidade. Porque ele está assumindo, e ele está partindo do pressuposto que ele não é feliz.
E agora eu já vou dar uma das respostas para vocês. O judaísmo acredita que cada ser humano é feliz por natureza. O nosso ego é muito infeliz. O nosso ego é inseguro. O nosso ego é medroso. O nosso ego é carente. E, consequentemente, ele é invejoso, ele é ciumento, ele gosta de competir, ele briga com todo mundo. Mas esse não é você. Você é tua alma divina. A tua alma divina é um pedaço do infinito, é um pedaço de Deus. Então, óbvio que ela é feliz. E isso é Purim Katan. O Purim Katan é o dia que o Shulchan Aruch, o Código de Leis, falou: seja feliz por ser você. Não existe um maior luxo do que viver. Já pensou nisso? É um luxo viver. Porque se não há uma necessidade, é um luxo. Então vem o Rebbe e fala, essa é a novidade da Kabbalah. Se Deus não criou você porque Ele precisava de você, você é totalmente supérfluo. Você é totalmente banal. Presta bem atenção. Você é totalmente desnecessário. Que gostoso! Agora eu posso começar a viver. Essa é a novidade que eu quero trazer para vocês. Tem muita gente preocupada com essa transformação que está acontecendo no nosso mundo. As máquinas estão pegando nossos lugares. Os robôs estão fazendo tudo aquilo que os homens já faziam antes. Veio um educador falar na escola que eu trabalho semana passada, falou: nem conversa com teu filho pequeno sobre a profissão que ele vai escolher no futuro. Sabe por quê? Porque provavelmente, quando ele tiver 18 anos, ele entrar na faculdade, as profissões de hoje já não vão mais existir. E as pessoas começam a entrar em desespero. Ai, que droga, o mundo não é mais como eu estava acostumado a ser. Sabe o que disse Karl Lagerfeld, que eu mencionei no começo da aula de hoje? Moda vem de mudar. Por que ele era bom? Ele fala: eu nunca ficava preso no meu estilo anterior. Eu pensava em mudar o tempo inteiro. Eu adorei essa frase dele. Isso é um luxo. Luxo é se reinventar. Luxo não é falar: que pena que a humanidade está mudando. Graças a Deus, você quer viver na monotonia para o resto da eternidade? O homem já foi o homem da pedra. Superamos isso. O homem já foi o homem da agricultura. Vieram os tratores. Superamos isso. Você quer ser um trator? O homem já foi o homem dos negócios, o homem das indústrias. Mas estamos superando isso. Os robôs estão começando a ser melhores advogados, melhores políticos, melhores médicos. E daí? Eu preparei uma frase para vocês que eu quero ler. Normalmente eu não costumo ler, mas vieram para mim alguns insights que eu faço questão de falar para vocês. As máquinas pegaram os nossos lugares. Que bom! Os robôs roubaram nossas profissões. Que bom! Sabe por quê? Porque finalmente a humanidade se tornou desnecessária. Finalmente, nós nos tornamos supérfluos. Existe um luxo maior do que esse? Finalmente chegou o momento de descobrir, de olhar cara a cara para nós mesmos no espelho e se perguntar: o que você vai fazer agora que o mundo não precisa mais de você? O que você vai fazer agora que nada mais precisa ser consertado através dos teus braços, através da tua capacidade intelectual? Porque os computadores são e serão cada vez mais inteligentes do que nós. Você tem coragem de encarar essa realidade? Você tem coragem de olhar cara a cara com você mesmo e se perguntar: para que eu existo quando eu sou desnecessário? Que luxo é esse? E voltando para o meu exemplo do restaurante, quando a pessoa ela chega bem no restaurante chique, quando a pessoa não chega com fome, quando a pessoa ela chega para apreciar, ele consegue diferenciar, e ele consegue
enxergar cada detalhe e cada banalidade da vida. Isso que o Rebbe quis dizer no seu último discurso, é isso que eu quero falar hoje para vocês. As gerações passadas enfrentaram a luta pela sobrevivência. Tanto o povo judeu, como outras nações, como a humanidade como um todo. Era difícil sobreviver, era difícil se sustentar, era difícil ter condições básicas de saúde, comida, bebida. Era muito difícil. Sabe quem era o corajoso naquela época? Aquele que vencia o medo da morte. Aquele que superava o medo de morrer. E ele ia para a guerra. E ele ia para a luta. Na nossa geração, as coisas estão mudando. Hoje em dia, o corajoso não é aquele que não tem medo da morte, mas é aquele que não tem medo da vida. E é com isso que eu queria finalizar, encaminhar nossa aula para a sua reta final. Mas prestem bem atenção, pessoal, agora vem a Nekuda. Esse é o pensamento principal da nossa aula de hoje. Até um tempo atrás pensava-se que o maior medo da humanidade era o medo da morte, como Freud falava, que todos os medos, eles estão fundamentados no medo de morrer, porque sabemos que somos limitados, que somos frágeis. O medo do fracasso, o medo de dar tudo errado, o medo de ficar doente, o medo de falir, o medo de errar, o medo de pecar, o medo de morrer. Diz o Rebbe, hoje mudou, hoje é o teste da riqueza. Eu estava vendo uma entrevista do falecido grande psicólogo Gikovac. Ele estava falando uma coisa magnífica, que um dos maiores mistérios da psicologia de hoje, dos grandes psicólogos e psiquiatras, é entender por que o ser humano tem tanto medo de ser feliz. Hoje nós temos todas as ferramentas do mundo. Hoje a humanidade toda podia ser rica, mas tem algum lado do nosso cérebro que ainda não está acostumado com a filosofia da redenção, com a filosofia de Mashiach. Isso é Messias no judaísmo. O que é a salvação? Nós não estamos preparados ainda para pararmos de ser escravos. É isso que aconteceu com o povo judeu. Nessa semana estamos lendo na Torá o grande pecado do bezerro de ouro. O povo judeu se encontrava na maior fartura possível. Acabaram de sair da escravidão do Egito de 210 anos. Acabaram de ver os maiores milagres da humanidade com seus próprios olhos, as 10 pragas no Egito, o mar se abriu. Eles receberam os 10 mandamentos da própria boca de Deus. 40 dias depois, eles pegam todo aquele ouro, toda aquela riqueza e fazem o quê? Um pequeno bezerro. Vocês já pararam para se perguntar por que o bezerro era de ouro? Qual é a lição que a Torá está nos dando? Uma coisa magnífica. Tem gente que pega o ouro, o material mais caro do mundo, e faz o quê? Pensa pequeno. Porque tem medo de aceitar um amor total, o amor que Deus queria dar para eles. Tem medo de ser feliz, tem medo de se entregar, tem medo de ser. E aí o que a gente faz? Procura vícios, procura fugas, procura distrações. Esse foi o pecado do bezerro de ouro. E pergunta o psicólogo Gikovac, por quê? Medo de fracassar? Dá para entender. Mas por que o ser humano tem medo de dar certo? E pode perceber, muita gente quando está prestes a dar certo na vida, prestes a dar um grande passo, prestes a se encontrar, estraga tudo. Pode ser em relacionamentos, pode ser em business, pode ser em espiritualidade. Quando você está chegando lá, você dá um jeito de ferrar tudo. Desculpa a palavra. Por quê? Mas faça uma pequena meditação e perceba que tem algum lado nosso, da nossa fragilidade, do nosso ego, da nossa alma animal,
que é tão difícil para ele, para nós, acreditar em nós mesmos. Acreditar que nós temos uma alma infinita. Acreditar que nós somos felizes. Que a gente fica procurando pelo em ovo. Essa que é a palavra. Tem pessoas que têm medo de perder a utilidade, então fica procurando problemas. Porque se eu não tiver um problema para resolver, para que eu vou existir? Então eu preciso brigar com alguém. Vamos ser sinceros. Vamos ser honestos. Quem aqui já não acordou procurando uma briga? Conscientemente ou inconscientemente. Hoje eu vou brigar com minha mulher, hoje eu vou brigar com minha mãe, hoje eu vou brigar com meu pai, hoje eu vou brigar com alguém no trabalho. Isso te dá motivo de existência. E a pessoa vai depois, termina estressado o dia, liga para o amigo, liga para a amiga e fala: você não sabe que desastre que aconteceu hoje? Você precisa disso. Você está procurando o sofrimento, você está procurando o teu bezerro de ouro. Você está pegando o ouro que Hashem te deu e está gastando tua energia em competições, em comparações, em intrigas. Sabe quem tem entre você e a felicidade? Só você mesmo. A gente culpa os outros, a gente culpa a vida, às vezes a gente culpa Deus. Vamos ser sinceros. Só você mesmo interrompe entre você e Hashem, entre você e a verdadeira felicidade. E com isso eu quero terminar. Pessoal, estamos vivendo uma era especial e agora vamos ser positivos e otimistas. A gente está vivendo uma época da fartura. O ex-presidente falecido de Singapura, um dos países mais prósperos e ricos do mundo, disse certa vez uma frase célebre, na minha opinião. Ele virou e falou o seguinte: tem gente que fica feliz com uma Ferrari, tem gente que fica feliz com um Bugatti, que fica se vangloriando com o carro de 5 milhões de dólares que ele comprou. Eu tenho um carro muito mais caro. Sabe o que ele falou? O meu carro custa 10 bilhões de dólares. Falaram: o quê? Um carro de 10 bilhões? Não conhecemos esse carro. Ele falou: sim, sabe o quê? O metrô que eu construí em Singapura. Ele construiu um dos melhores metrôs, mais confortáveis e que chegam em todos os lugares da cidade. E ele falou: existe um luxo maior do que você andar de metrô, com ar-condicionado, sem precisar se preocupar com estacionamento, estando com mais pessoas, posso ler um jornal. E o presidente de Singapura andava de metrô. Ele falou: meu carro é muito melhor do que uma Ferrari. Por que eu gostei dessa frase? Eu acho que é um símbolo para o mundo de hoje. Toda essa riqueza pequena que as pessoas usam quando querem comparar, quando querem competir, precisa ficar se protegendo dos outros. Por que alguém precisa ficar se protegendo dos ladrões e dos sequestradores? Porque existem ladrões e sequestradores. Isso é uma pessoa rica? Quem precisa andar com 20 seguranças é uma pessoa rica? É um coitado que precisa ficar se protegendo o tempo inteiro. Sabe o que é felicidade? Lose control. É aprender a perder o controle. Mas para perder o controle, não apenas financeiramente, que foi esse exemplo que eu dei. Perder o controle significa que a verdadeira riqueza do mundo, por que ela não é distribuída por igual? Porque as pessoas têm medo do dia que todo mundo vai ser feliz, do dia que você não vai ter com quem competir, do dia que você não vai ter com quem brigar. Porque aí, para que eu existo? Esse é o pensamento do século 21. Esse é o último discurso que o Rebbe nos distribuiu e falou: chegou a época, pessoal, de parar de pensar em problemas. E isso é o judaísmo. Muitos outros rabinos olharam o judaísmo como técnicas de autoajuda, de auto-melhoramento. Tikkun Olam, vamos consertar o mundo. O Rebbe falou nada disso. Judaísmo é um luxo. E é com isso que eu quero terminar. Judaísmo é um luxo. O judaísmo não foi criado para consertar nada. Ser judeu não é um mecanismo para melhorar o mundo. Isso é uma consequência. Colocar tefilim
cumprir o Shabat, comer kasher, poder se conectar com o Criador do Universo, é um luxo. Poder estudar Torá, estudar Kabbalah, é um luxo. É totalmente supérfluo, não é necessário. Dá para você viver sem isso, garanto. Dá para viver sem isso. Por isso ele é tão importante. Porque ele não é funcional. O judaísmo não funciona. Não é um método. Tem muitos métodos de psicólogos, tem muitos métodos de gurus. O judaísmo não é um método. O judaísmo é um fim nele mesmo, como todos nós somos. Se a gente olhar para o judaísmo dessa forma, se a gente olhar para a nossa vida dessa forma, a gente vai chegar no novo tempo que Hashem está preparando para a gente. O tempo do olhar. Eu pensei hoje em chamar a Kabbalah de hoje a Kabbalah do olhar, e vocês vão entender por quê. E com isso realmente eu vou hoje finalizar com essa mensagem. Eu quero que vocês pensem muito durante a semana nessa ideia, nesse insight. O profeta disse, quando o Mashiach chegar, futuramente, muito em breve, Ain be'ain niru, nós conseguiremos olhar olhos nos olhos. E eu me perguntei, de quem? Ain be'ain niru. O profeta e sábio, rei Salomão, no seu livro romântico, Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos, quando o homem está elogiando a sua mulher maravilhosa, ele fala, os seus olhos são como duas pombinhas. Por que ele comparou os olhos com pombas? Até hoje se fala, quando você vê um casal apaixonado, são dois pombinhos. Já pararam para pensar por quê? Disse o rei Salomão, a pomba é o animal mais fiel da criação do mundo. Não sei se vocês sabem disso. Uma pomba que se relacionou uma vez com o pombo, nunca mais trai ele. Pode voar para cá, pode voar para lá, mas está sempre procurando o seu par. Disse o rei Salomão, esses são os olhos. A Kabbalah nos ensina que tem vários níveis de relacionamento. O mais frio é o cumprimento com as mãos. Depois vem o abraço. Depois vem o beijo, que é muito íntimo. Só que o mais íntimo de todos é o olhar fixo. Um casal que consegue se olhar nos olhos, não apenas observar, mas consegue se olhar, consegue se enxergar no outro, consegue se comunicar através do olhar. Não existe intimidade maior do que essa. Por quê? Explica o Rebbe, explica a Hassedut. E é isso que eu quero chegar. Quando a humanidade começar a perceber que todo o judaísmo e toda a nossa história foi para perceber que nós não estamos aqui para sermos funcionais. Desculpa. Nós não estamos aqui para ser úteis. Nós não estamos aqui para suprir a necessidade de ninguém. A gente vai parar de usarmos uns aos outros. É muito difícil. Normalmente, num relacionamento, por mais amoroso que seja, como alguns gostam de falar, é uma troca. Eu te uso e você me usa. Às vezes as pessoas têm vergonha de falar assim, mas no fundo é assim que eles estão sentindo. Por que vale a pena eu estar com essa pessoa? Ah, porque ela me dá isso, isso e aquilo, e eu sou importante para ela por causa disso, disso e daquilo. Isso é relacionamento? Não. Isso é um abuso. É um uso e um abuso. Sabe o que é Mashiach? Sabe o que é o novo tempo que nós estamos vivendo? Quando o ser humano para de ser necessário, ele começa a ter a oportunidade de se olhar olhos nos olhos. Será que você consegue olhar nos olhos do teu pai, olhar nos olhos da tua mãe, olhar nos olhos dos teus amigos, olhar nos olhos do amor da tua vida, sem expectativa nenhuma? E é com isso que eu quero terminar. Será que você consegue olhar para o outro sem se perguntar
como eu vou usar ele hoje? Como eu vou usar ela hoje? Qual vai ser a nossa discussão? Qual vai ser a nossa briga? Qual vai ser a nossa competição? Será que eu consigo olhar para o outro sem me comparar com ele? Será que eu consigo olhar para o outro sem esperar nada dele? Esse ato tão simples de olhar nos olhos e relaxar, como já disse um poeta, quando falou sobre a amizade verdadeira e terminou dizendo, depois de elogiar todas as qualidades de seu amigo, ele falou, sabe por que éramos amigos? Porque era eu, porque era ele, sem motivos. Isso é Mashiach, isso é o mundo que estamos vivendo. Será que nós estamos preparados para nos olhar olhos nos olhos e falar, Dudu, eu gosto de você porque você é o Dudu, com as tuas qualidades, com os teus defeitos, se aceita do jeito que você é. Claro que vai tentar se melhorar a cada dia, claro que vai tentar se aperfeiçoar, mas como o Rebbe falou nos últimos tempos, Nigmeru avodas aberurim. Hoje o judaísmo não veio mais para refinar o mundo, não veio mais purificar o mundo, não veio mais para consertar. Para de querer consertar os outros, para de achar que você tem uma ideologia que veio agora consertar a humanidade. Quem é você para consertar os outros? Talvez o maior conserto é parar de consertar as coisas, parar de ter essa mentalidade de pobre, de necessitado, de achar que sempre alguma coisa tem que ser reparada. Vamos sair dessa escravidão, vamos perceber que a redenção já está aqui, como o Rebbe disse várias vezes, Mashiach está aqui, basta abrir os olhos. E quando isso acontece, na hora que a gente para de competir com nós mesmos, na hora que a gente para de competir com os nossos familiares, com os nossos amigos, com a humanidade, e a gente aceita, como Purim Katan vem nos ensinar, e agora eu vou responder para vocês. Purim Katan é o dia que o Shulchan Aruch escreve, seja feliz por ser você, não precisa de motivos para comemorar, e por isso se chama o pequeno Purim, porque só consegue fazer isso quem tem a humildade, quem tem a simplicidade de entender que são nas banalidades da vida, num pequeno lechaim, num pequeno abraço e principalmente num olhar nos olhos de quem você ama, sem precisar falar nada. Assim eram Adão e Eva no paraíso. E por isso Deus colocou eles no paraíso, sem precisar fazer nada. E muitos se perguntam, qual seria a finalidade? Essa, saber olhar para o outro, saber enxergar o outro. Mas você só sabe enxergar o outro quando você está pleno, quando você está desesperado, quando você está carente, quando você está necessitado. Você sempre vai usar o outro, não por mal, mas porque você só sabe olhar para o seu umbigo. Você está desesperado, então você vai querer tudo para se completar, tudo para se aperfeiçoar. Então o outro também se torna um objeto do teu prazer, um objeto da tua necessidade. Mas quando a pessoa consegue ser feliz sozinho, como Purim Katan, quando a pessoa consegue se enxergar a sua plenitude, porque somos parte de Deus, somos parte do infinito. Então você chega numa conversa, você chega numa reunião, você chega numa festa, não porque você é o mais rico do mundo financeiramente, não porque você não tem pepino nenhum para resolver, não, todos nós estamos cheios de preocupações. Você acha que eu sou bobo? Eu não estou falando aqui filosofia barata, eu não estou falando aqui fantasias e ilusões. Claro que todos nós temos pepinos para resolver todos os dias, claro que todos nós temos várias e várias questões, mas quando a gente chega com a plenitude do coração, sabendo que viver é um luxo, pelos pequenos prazeres da vida, aí nós temos o maior luxo de todos, que é enxergar o outro e perguntar para o outro o que você precisa de mim. Como eu posso te ajudar? Como eu posso te amar? Como nós podemos nos relacionar?
E essa é a mensagem de Purim Katan, e essa é a mensagem do último discurso do Rebbe. Vamos parar de usar as pessoas e as coisas. Vamos parar de usar a vida e vamos começar a nos relacionar com a vida. Vamos nos relacionar com nós mesmos. Vamos nos relacionar com o próximo. E por isso a base do judaísmo, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Não porque o judaísmo não está preocupado com você, ao contrário. Porque a única prova que você existe de verdade é quando você para de pensar em você mesmo. Uma pessoa que é paranoica com ele mesmo, será que estão me perseguindo? Será que querem o meu mal? Será que querem me derrubar? O que eu preciso hoje para viver? É a maior prova que você não existe. O filósofo falava, penso, portanto existo. O Rabino Dudu fala o contrário. Não penso, portanto existo. A maior prova que você existe é quando você não precisa mais provar para si mesmo que você existe. Simplesmente exista. E esse é o maior luxo de todos. Um grande beijo a todos.